Bom, pessoal, hoje a gente vai para a aula 52. A aula 52, continuamos falando sobre grandes investidores e agora vamos falar sobre o George Soros, né, que é um investidor considerado polêmico. A galera gosta de falar que ele tem uma agenda globalista, uma agenda de esquerda ou alguma coisa nesse sentido. E o George Soros, ele tirando todo esse viés, ele é sim um dos grandes, um dos maiores investidores aí do século XX, né? Bom, o George Soros, ele é um investidor, né, um filantropo, e é um empresário que nasceu na Hungria, né, em 1930, né? Ele é mundialmente conhecido, né, por seu trabalho no mercado financeiro e por suas grandes doações filantrópicas. Soros fundou a Quantum Fund, um fundo de hedge que se tornou extremamente bem-sucedido. Seu nome ganhou notoriedade global em 1992, quando, através de uma operação de venda massiva de libra esterlina, né, ele vendeu muito a descoberto, ele quebrou o Banco da Inglaterra, ganhando cerca de $1 bilhão naquela época, 1992. Então, ganhou muito dinheiro, né, com essa aposta, né? E isso ficou conhecido como um evento da grande queda, né, da grande quebra do Banco da Inglaterra. Então, falo que o George Soros quebrou o Banco da Inglaterra e, de certa forma, tem razão. Ele apostou demais contra a moeda e nessa aposta excessiva que ele fez contra a moeda, ele ganhou. E aí acabou, evidentemente, ganhando uma fortuna em cima disso, né? E o Quantum Fund é um fundo dele, né? Que foi um dos que mais performaram ao longo dos tempos, né? Então, o Soros, ele acaba entregando belos retornos, né? O Soros também ele é famoso por suas ideias econômicas e filosóficas, sendo um defensor do liberalismo, né? E da democracia aberta, além de ser um dos críticos da política de austeridade e do sistema financeiro global, né? Ele é crítico do sistema financeiro global, ele fala que esse sistema financeiro ele gera grandes desigualdades, né? Então ele acaba falando muito sobre esse sentido. Ele é conhecido por suas grandes doações através da Open Society Foundations, uma rede de organizações filantrópicas que buscam promover direitos humanos, democracia e justiça social em diversas partes do mundo, né? Então, a Open Society é o que a maioria das pessoas acredita que é uma teoria, uma grande teoria de conspiração, e que o Soros está dentro dessa teoria de conspiração, de uma agenda globalista, de uma agenda de esquerda, né? Embora o George Soros ele ganhou dinheiro com capitalismo na veia, fazendo shorts, fazendo grandes operações, defendendo o liberalismo, mas ao mesmo tempo não defendendo os bancos. Então, o sistema global financeiro, ele acha que o sistema financeiro global é bem complicado. Então, existem vários pontos que ele tem ali de particularidade, né? Agora, o jeito Soros de investir é um jeito extremamente diferente de todos os que a gente analisa, né? Então, primeiro, seria a teoria da reflexividade. Soros desenvolveu a teoria da reflexividade, que é central em sua abordagem de investimentos. Ele argumenta que os mercados financeiros não são completamente racionais e que a percepção humana pode influenciar o mercado de maneira cíclica, né? Então, ele acredita nisso. Ou seja, as crenças e as expectativas dos investidores podem alterar o valor dos ativos e esses movimentos de mercado podem, por sua vez, reforçar ou alterar essas percepções. De certa forma, ele tem razão. Quando o mercado está extremamente pessimista, ele distorce os preços dos ativos para baixo, sendo que não é o justo, sendo que não é o certo, sendo que aqueles valores não fazem sentido quando a gente faz algumas continhas, né? Em outras palavras, os mercados podem se afastar da realidade objetiva, porque as pessoas, ao reagirem aos preços, criam ciclos que ampliam esses desvios, né? E Soros aplica esse conceito em suas análises, buscando identificar quando o mercado está em um estado de desajuste, ou seja, quando as percepções estão distorcidas e criando oportunidades para grandes lucros. Então, é quando o mercado comprime tanto o preço da ação, né? Aí você faz a conta, você fala, não faz sentido esse preço. O Soros ele investe nesse tipo de situação, quando o mercado está muito pessimista ou muito otimista e faz um preço totalmente distorcido da realidade.
Aí é onde ele vai lá e investe, aposta contra, faz vários movimentos. O segundo ponto, ele identifica as falhas de mercado e assimetrias de informação. Então, Soros acredita que os mercados frequentemente falham em refletir a verdadeira realidade devido à ineficiência ou à psicologia de massa, né? Então, a manipulação, né? Ele tenta identificar essas falhas para realizar apostas contrárias às tendências dominantes, que ele considera temporárias ou insustentáveis. Sua abordagem se baseia em explorar assimetrias de informação, onde ela acredita ter uma vantagem devido à análise mais profunda ou à interpretação mais sensível das condições de mercado. Então, ele gosta de ter uma qualidade de informação, ele busca ter uma informação muito certeira, muito ampla, para ele poder investir, e ele olha essas distorções do mercado, que basicamente é o que a gente chama de efeito manada. Manada compra, todo mundo compra, manada vende, todo mundo vende. Né? Então, isso daí ele gosta bastante de trabalhar com isso, é por isso que ele ganha também muito dinheiro. Né? Então, Soros ele tem esses pontos bem legais. O terceiro, tomar riscos calculados. Soros é conhecido por ser um investidor que toma riscos grandes e agressivos quando vê uma oportunidade. Ele não tem medo de ser ousado e apostar contra o mercado ou contra tendências prevalentes, como demonstrado na famosa operação, né, que ele fez de libra esterlina contra o Banco, né, da Inglaterra em 1992. Isso implica que ele se prepara para perdas, né, já que a alavancagem é comum você perder, e pode perder feio, né? Mas quando ele identifica uma grande oportunidade, ele investe de maneira substancial. Então, ele se alavanca quando ele vê que tem uma oportunidade. Nessas alavancagens que deram certo na vida dele, ele ganha muito dinheiro, né? Não estou dizendo que a gente pode fazer essa mesma coisa, essa alavancagem, que pode ser feita através de opções, através de termo. Existem várias formas de a gente fazer na bolsa, mas ele gosta de trabalhar desse jeito. 4. Adaptabilidade e flexibilidade. Um dos pontos chaves do estilo de Soros é sua capacidade de se adaptar rapidamente às mudanças do mercado. Ao contrário de outros investidores que seguem rigorosamente um plano pré-estabelecido, Soros está disposto a mudar sua estratégia, né? Quando a situação do mercado muda. Né? Ele não fica lá parado, levando prejuízo, não. Ele encerra, vira a posição, troca, inverte, muda para outro, sai de commodities, vai para o ouro, sai de ouro, vai para o dólar, faz essas trocas de forma rápida quando ele percebe que o mercado está virando. Ele acredita que os mercados são dinâmicos e que a flexibilidade para mudar de direção é essencial para sucesso a longo prazo. Quinto, visão global e diversificação. Soros tem uma visão global dos mercados e procura oportunidade de investimentos não apenas em mercados desenvolvidos, como em emergentes, né? Sua estratégia inclui uma forte diversificação de ativos e análises de interação entre diferentes economias e políticas. Então, Soros ele investe de forma global, não somente na Europa, nos Estados Unidos, mas no Brasil, América Latina, Ásia, África. Você vê o dinheiro dele por todas essas partes. E a sexta, grande convicção e timing. Soros tem uma grande confiança nas suas visões quando acredita ter identificado uma falha no mercado. No entanto, essa confiança é acompanhada por uma rigorosa disciplina para timing. Ele não tem medo de agir rapidamente e de forma decisiva quando vê uma oportunidade. Mas também é famoso por cortar perdas cedo se perceber que uma aposta está indo em direção errada, né? Então ele vai lá e muda mesmo, né? E aí o Soros ele falou, né, que o mercado é um reflexo da psicologia humana, mais do que a razão, né? Ele acredita que as correções de mercado onde os preços são distorcidos por períodos podem criar oportunidades para quem consegue identificar esses momentos de desequilíbrio, né? Então ele gosta de comprar na baixa, gosta de comprar quando está amassado, vê que quando as coisas estão na lama, ele vai lá e compra, né? Então ele gosta nesse ponto, ele vê bastante. Quando teve as crises econômicas, o Soros comprou muito, então ele acabou ganhando bastante, né? Então o jeito Soros de investir, ele é coragem de tomar riscos, flexibilidade, visão profunda, né, das falhas de mercado e uma leitura atenta da psicologia das massas e do ciclo econômico. Então, ele pega todo aquele amplo, monta e vai lá e investe, né? Então, não à toa que ele se tornou um dos grandes investidores aí, né?
Então, assim, quais foram as empresas que o Soros teve grandes lucros? Ele teve grandes lucros com a Qualcomm, que é aquela empresa de semicondutores, né? Ele comprou a Qualcomm, ações da Qualcomm, ali na década de 90, na época que ainda a gente estava no 3G, a tecnologia estava sem fio, e ele ganhou muito dinheiro com esse movimento, né? Ele investiu na Apple, também na década de 90, na época que a Apple precisava de injeção de capital, na época que a Apple estava em crise, quase falindo, ele foi lá e ajudou. Inclusive, ele apoiou Steve Jobs para voltar para a Apple, né? Embora o investimento do Soros na Apple não tenha sido mais comentado em sua carreira, ele certamente fez bons lucros com a valorização das ações e acompanhou todo o desenvolvimento do iPhone, né, que fez a Apple ir para outro patamar. Então, a Apple também foi um grande investimento dele. Goldman Sachs. Ele também comprou Goldman Sachs e comprou várias instituições financeiras após a crise de 2008, que foi a crise do subprime. Também ganhou muito dinheiro, né? Fez muito dinheiro. Ele estava vendo que o Goldman Sachs estava barato, foi lá e ganhou muito. Outro ponto, ele investe em mercados emergentes. Então, Brasil, China, Rússia, né? Quando a América Latina se desenvolveu em 90, a Ásia se desenvolveu na década de 90, ele comprou ações de grandes empresas desses dois mercados, tanto na América Latina como na Ásia, e conseguiu ganhar muito dinheiro também, né? E nos anos 90, ele comprou muitas ações de empresas de petróleo e telecom aqui do Brasil, né? E na China, ele já comprou empresas da indústria de tecnologia e de infraestrutura e também ganhou muito dinheiro. Ele viu que o mundo estava em ebulição, crescimento, ele comprou essas empresas e, consequentemente, como essas empresas cresciam naquela época, era um boom, ele acabou ganhando muito dinheiro com esse movimento de boom, né? Em 1992, ele fez essa aposta contra o Reino Unido, né, contra a Libra Esterlina, quebrou o Banco da Inglaterra. E também, em 2008, ele fez grandes apostas contra o setor ligado a hipotecas. E ele ganhou muito dinheiro, ele viu que aquele negócio era uma bolha, que aquele negócio ia estourar. Ele shorteou, fez vários investimentos que eram apostando para baixo do setor de real estate, que é o setor de propriedades, né, comerciais, residenciais, e no subprime. E quando aconteceu o subprime, ele ganhou muito dinheiro porque ele viu que a hipotecas era uma grande bolha, né? Então ele acabou ganhando muito dinheiro. E durante os longos dos anos, ele investiu em vários setores: em energia, tecnologia, infraestrutura, saúde, né? Então ele se tornou um grande investidor, né? O Quantum Fund, que ele fundou em 1973, com Jim Rogers, esse fundo, ele de 1970 a 1980, esse fundo ele bombou e é por isso que o George Soros é uma das maiores lendas do mercado financeiro, né? Durante o período que o Soros esteve diretamente à frente do Quantum Fund, o fundo obteve uma taxa média de retorno anual superior a 30%, né? 30% ao ano é muito, tá? Então ele simplesmente entregou um retorno absurdo. No auge do Quantum Fund, Soros transformou um investimento inicial de 12 milhões de dólares em uma fortuna que ultrapassa bilhões de dólares. Então, ao longo de 3 décadas, seu fundo multiplicou o capital de forma expressiva. Então, não é à toa, né, que o George Soros se tornou um dos maiores investidores de todos os tempos. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de George Soros. E a gente vai continuar falando sobre mais alguns grandes caras do mercado financeiro para depois começarmos a parte de análise fundamentalista. Até a próxima.